Há uma frase que eu preciso dizer logo de início, e peço que você a receba com toda a sua inteligência, e não com a sua ferida. Ninguém te abandonou, você se abandonou primeiro. Eu não estou dizendo isso para minimizar aquilo que você viveu. Eu digo porque enquanto o abandono for lido como algo que os outros fazem com você, você permanece numa posição que não tem saída, a de vítima da circunstância. E você é muito mais do que isso. Hoje, eu quero tratar o abandono pelo que ele realmente é, um estado de identidade, não um evento que acontece. Um estado que você habita e que, por isso, você tem a capacidade de deixar de habitar. Isso não é autoajuda rasa, isso é uma conversa sobre a estrutura da consciência, sobre o que a psicanálise entende como repetição e sobre como o estado interno que você sustenta é a matéria-prima da realidade que você vive. Então vamos lá. O que é o abandono de verdade? A maioria das pessoas associa abandono a um momento específico. Alguém foi embora, alguém não escolheu, alguém ficou em silêncio quando você precisava de resposta. Mas o abandono que organiza sua vida inteira, ele não começa no outro. Ele começa numa assunção interna que muitas vezes antecede qualquer relacionamento que você já teve. Essa assunção soa assim: eu posso ser deixada, eu preciso provar o meu valor. Eu não sou suficiente para que alguém fique. Eu sou sempre a segunda opção. Note que essas frases não descrevem eventos, elas descrevem uma identidade assumida, uma forma de se perceber no mundo que passa a organizar tudo que vem depois. Suas escolhas, seus limites, a forma como você interpreta o silêncio de alguém, a forma como você se antecipa à rejeição antes que ela aconteça. A partir dessa assunção, você começa a agir em coerência com ela. Você tolera situações que não te honram porque internamente é aquilo que você acredita merecer. Você se diminui para não perder porque a perda já está pressuposta. Você aceita migalhas como se elas fossem abundância. E então, quando alguém vai embora, você chama de destino. Mas o que aconteceu foi mais preciso do que destino. A realidade respondeu com coerência ao estado que você habitava. Isso não é punição, é mecânica. E entender que é mecânica é o que devolve a você o poder de interferir. A psicanálise tem um conceito que ilumina isso de forma muito precisa: a compulsão à repetição. Nós tendemos a repetir padrões emocionais não porque gostamos de sofrer, essa é uma leitura simplista, mas porque o aparelho psíquico busca coerência. Ele organiza o presente a partir do que foi inscrito no passado. E o que foi inscrito mais cedo tem mais peso, especialmente quando nunca foi tornado consciente. Se você aprendeu cedo que o amor é incerto, que quem fica, fica de forma condicional, esse aprendizado não ficou só na memória. Ele foi internalizado como uma forma de estar. E você passou a organizar os seus relacionamentos, as suas expectativas e as suas reações a partir dessa estrutura, mesmo sem perceber. O problema não está na memória em si, está no fato de que o não consciente continua agindo como se o passado ele fosse o presente. Você pode estar ciente de alguém completamente disponível e, ainda assim, se comportar como se estivesse diante de alguém que vai partir. Você cria, a partir da sua própria conduta, as condições para a experiência que você mais teme. Isso é o que a psicanálise chama de transferência. É o que eu chamo de estado se manifestando antes do evento. E a consciência, o ato de nomear o que está operando, é o que cria a possibilidade da interrupção. Não porque nomear seja mágico, mas porque o que opera no escuro perde força quando é trazido à luz com precisão. Aqui está um ponto que eu quero que você não passe por cima. A questão nunca foi o outro ter ido embora. A questão é o que você fez com a narrativa a partir disso. Se essa partida confirmou o que você já acreditava sobre você mesma, ela foi assimilada como prova
e prova, reforça identidade. Existe um equívoco muito comum em espaços de espiritualidade e desenvolvimento pessoal que eu preciso nomear aqui, porque ele atrapalha mais do que ele ajuda. É a ideia de que você atraiu abandono. Essa frase, dita sem profundidade, ela coloca a responsabilidade sobre o evento, como se houvesse uma força magnética ligada ao desejo ou ao medo, puxando situações para sua vida. Mas essa não é a mecânica real. O que acontece é mais sutil e mais poderoso. Você sustentou um estado interno de abandono, e esse estado se expressou na forma como você escolheu, como você tolerou, como você se posicionou. E a realidade, em resposta, foi coerente com o que você expressava. Sentir não é só emoção passageira. Sentir é identidade em ação. O que você sente de forma consciente comunica ao seu sistema interno e ao mundo ao seu redor quem você é. Se você se sente secundária de forma consistente, você se comporta como secundária. Você pede permissão onde deveria simplesmente ser. Você interpreta a atenção como concessão, e isso informa de formas muito concretas como as pessoas aprendem a te tratar. Não há punição nisso, não há julgamento, há apenas coerência. E coerência é o que você pode mudar. A pergunta que muda tudo não é por que as pessoas me abandonaram. A pergunta que muda tudo é em que momentos que eu me abandono. Porque é aí que o padrão começa. É aí que você tem acesso. Me abandono quando me calo para não desagradar alguém cuja aprovação eu não deveria precisar. Me abandono quando aceito uma situação que contradiz o que eu desejo, porque tenho medo de pedir mais e que isso signifique perder. Me abandono quando me coloco sistematicamente em segundo lugar, chamo isso de generosidade. Me abandono quando não confio na minha própria percepção e busco validação externa para confirmar aquilo que eu já sei. Esse é o abandono que alimenta o padrão. E ele não precisa de nenhum terceiro para acontecer. Identidade não muda com compreensão intelectual isolada. Entender não é suficiente. O que muda identidade é a assunção deliberada e sustentada de um novo estado. Isso significa parar de se perguntar como eu me sinto hoje e começar a habitar, de forma consciente, o estado de quem você decide ser. Não como performance, como decisão interna que precisa ser sustentada com prática, com sentir novo, com novas escolhas, com nova narrativa sobre quem você é. Quem é completa não implora. Quem é prioridade para si mesma não aceita ser secundária. Quem habita integridade interna não precisa provar. E quando você começa a se mover a partir desse estado, não do medo de perder, mas da certeza de quem você é, a coerência que se manifesta é outra. A escrita não é um exercício de desabafo. Nos meus anos trabalhando com consciência e criação da realidade, a escrita se mostrou a ferramenta mais poderosa para uma função muito específica: tornar consciente o que está operando no escuro e consolidar um novo estado com precisão. Então, eu vou te dar uma sequência agora. Não é para você fazer mentalmente, é para você fazer com papel e caneta, com tempo e com presença. Primeira escrita. Eu me abandono cada vez que. Complete essa frase com honestidade brutal. Não com o que soa bonito ou espiritualizado, com o que é verdadeiro, com situações reais, comportamentos concretos, escolhas que você sabe que não te honram. Esse exercício tem um efeito imediato. Ele tira o abandono da esfera do outro e o coloca onde você tem acesso, em você. Segunda escrita, o estado que eu tenho sustentado é o de alguém que nomeia o estado, não o evento, não a outra pessoa, o estado. Porque o que você nomeia, você pode escolher não continuar sendo. Terceira escrita, meu novo estado é o de alguém que, e aqui, atenção,
Não escreva desejo, não escreva alguém que quer ser amada. Escreva como declaração de identidade. Sou alguém que é prioridade para si mesma. Sou alguém cuja presença é inegociável. Sou alguém que não precisa provar para pertencer. Escreva até sentir, não até parecer certo, até sentir como verdadeiro, porque é o sentir que o consolida. É o sentir que comunica ao seu sistema interno que há algo novo sendo construído aqui. Você não muda o padrão esperando que alguém fique. Você muda quando para de se abandonar, quando começa a ser para você mesma exatamente o que esperava que os outros fossem. Identidade cria coerência, coerência cria comportamento, comportamento cria experiência, experiência repetida vira realidade. Não é uma promessa espiritual, é a mecânica da consciência funcionando com exatidão. Entender isso intelectualmente já abre algo. Mas o que transforma identidade de forma duradoura é prática. É o encontro consistente entre sentir, consciência e escolha. Se você quer aprofundar esse processo de forma estruturada, eu criei um espaço onde trabalhamos exatamente isso. A integração entre sentir e consciência, a escrita como ferramenta de consolidação de identidade e a construção deliberada de novos estados. O Sussurro do Jardim é esse laboratório, um ambiente de cultivo contínuo, não de impulso. O link está na descrição. E se essa conversa fez sentido para você, se inscreve no canal. Eu trabalho com criação consciente de forma séria, aprofundada, sem atalhos e sem fórmulas. Nos vemos na próxima.